Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer aqui pra vocês, eu acho que eu cheguei a comentar no vídeo passado, mais ou menos ali, que eu tava muito satisfeita com a área que eu tinha sido promovida, não foi bem uma promoção, na verdade, né, aquilo foi um deslocamento, né, não teve valor agregado, não teve nada de aumento. Gente, não repara muito o cenário, não, tem uns produtos aqui, aqui eu tô no quarto das minhas filhas, também os meus produtos pra, enfim, pra cabelo, repara não, tá? E eu queria trazer para vocês o resultado da conversa, né? Eu tinha agendado uma conversa com a gestão para falar ali como é que eu tava me sentindo com relação a tudo isso, como é que eu tava me sentindo com relação a, a como ter entrado nessa área sem conhecer nada na área que eu tava e como eu tava me sentindo, porque eu tinha tido um feedback horrível, um feedback horroroso. Esse feedback me fez muito mal, eu fiquei algumas noites sem dormir. E aí eu fiquei ali insistindo para falar com a gestão por algum motivo não estava encontrando tempo, eu acredito que não era eles não estavam me evitando, mas sim porque a empresa está passando por um processo de mudança, e esse processo de mudança resultou ali, acho que em uma sobrecarga, né, porque algumas pessoas também acabaram saindo, outras ocupando outras cadeiras, e com isso eles acabaram não tendo tempo ali para conversar com todo mundo. Então eu entendo que foi justo alguns nãos que eu recebi de não poder, não ter tempo. Tive até algumas reuniões marcadas, porém canceladas, para poder, assim, eles darem prioridade ao que eles realmente precisavam ali. E eu entendo que é prioridade conversar com os funcionários, dar feedback, entender ali o que está acontecendo com o funcionário, mas também entendo que existem demandas ali que estavam, enfim, pressionando muitos desses gestores, né? Então, na ausência do meu gestor, tinha uma outra gestora, mas ela marcou e não pôde aparecer na reunião e tá tudo bem, também ela nem justificou nem nada, mas eu acredito que tenha sido isso, né? Eu quero acreditar que tenha sido isso, também se não foi, tá tudo bem, tá tudo certo. Como é que foi essa conversa, né? Como eu tive várias negativas ali por conta de tempo, então eu tive bastante tempo para me preparar, para, assim, expor exatamente o que eu estava sentindo, o que eu estava tentando passar para eles ali em forma de sensação, enfim. Ainda tá ruim, tá? O clima não tá muito bom com relação à área que eu tô. Mas o que foi importante dessa conversa? Que essa conversa ela foi marcada para 30 minutos, a gente acabou ficando 1 hora. Isso nem foi eu que quis essa 1 hora, foi o meu gestor que acabou ali puxando para 1 hora essa conversa. Então, assim, basicamente, como foi, né, essa conversa? Eu nem consegui abrir a câmera para conversar com ele, porque a gente tem uma limitação de, enfim, a ligação ficar cortando, então eu acabei conversando mais de câmera fechada e ele me ouviu bem. Ele, acho que, o que foi mais importante disso tudo? Ele percebeu que eu não era uma pessoa que ia trazer uma conversa agressiva, reativa, de cobrança, mas sim de entendimento, de alinhamento, né? Então, quando eu comecei a conversa, eu comecei falando assim que era sobre a profissional e a empresa, né? Não era sobre ele ou sobre a equipe ou sobre pessoas da equipe que tinha algum tipo de ruído na comunicação, não era sobre isso a conversa, né? Então, era mais realmente sobre feedback e minha percepção, porque assim, como funciona o feedback, né? Eu não sei se não em todas, mas pelo menos a regra é uma regra, mas também ele me falou que não é bem uma regra lá. Se você tomar um below na sua avaliação, ou seja, ficar abaixo do previsto ali dentro dos pilares da empresa, você em 3 meses, se você não reverter esse cenário por algum motivo, você é desligado. Mas aí eu fiquei sabendo que existem pessoas que ficam below por algum motivo, porque não fez os cursos, porque, enfim, ficou below realmente por conta das demandas, mas essa pessoa, ela mesmo sendo below, ela permanece na empresa, né? Mas aí eu acho que é uma questão também muito burocrática de, por exemplo, se eu fechar aquele cargo, como é que eu vou fazer para justificar aquele cargo novamente, para abrir aquele cargo, porque eu quero uma outra pessoa ali. Então, não é só uma mexida de cadeira. Se você desliga uma pessoa, você tem que justificar o desligamento e você também tem que justificar a abertura daquela posição ali, caso você feche ela. Então, isso envolve custo, envolve você acionar o escritório de fora, que eu trabalho num banco internacional, então eu tenho que acionar essa equipe de fora. Então, não era bem esse o caso, né, que eles queriam, acredito eu, né. Então, acho que isso justifica um pouco de quem está below não ser desligado imediatamente. Mas, para mim, é um sofrimento muito grande você estar below e, pô, vou ter que esperar 3 meses para ser desligado porque eu tô below. Não, pode me desligar agora. Acho que sofrer a conta gotas não era meu objetivo, né, não era passar por isso. Então, assim, pessoal, eu vou trazer aqui mais ou menos como é que foi, né? Até trouxe um roteirinho ali para não me perder muito, o vídeo também não ficar tão longo. Então, assim,
acho que a primeira coisa é se preparar bem para conversar com a gestão, para colocar os seus pontos ali sobre o que está te incomodando, lógico, não ser uma reclamona, né? Acho que colocar esses pontos do que está incomodando, mas de uma maneira bem profissional. Então, foi o que eu fiz, né? Eu basicamente expliquei que o perfil da posição que eu estava, ele não é aderente ao meu perfil, né? A minha carreira ela é voltada mais à questão de negócios, né? Análise de negócios, um perfil mais de negócios, e eu estou numa área totalmente de analista de sistemas. E isso ele concordou, né, meu gestor. E, assim, eu já fui nesses sistemas há um tempo atrás, isso nunca foi isso que eu quis, ou que eu gostei de fazer, então, investi também dinheiro, né, estudando para a questão de análise de negócio, inclusive estou fazendo um aprofundamento nessa parte de estratégia de negócio, então não faz sentido, né, eu ser uma pessoa ali que está envolvida com script, deploy de versão de sistema. Ah, mas é para essa posição que você foi. Isso para mim não ficou muito claro quando eu fui escalada para a posição, né? Até expliquei para ele, ele de certa forma falou assim, eu cheguei a comentar levemente com você que teria deploy inclusive as escalas de trabalho, que a gente às vezes fica a cada 15 dias, às sexta-feiras mais tarde, às vezes sábado, enfim. E isso para mim, que tem duas crianças pequenas, é bem complicado. E aí ele falou que entende, que entendia. Então, assim, foi uma conversa muito madura. Acho que isso que é importante ressaltar, né? Foram duas pessoas ali prontas, uma para ouvir, outra para falar, e ele também para falar o que ele achava adequado ali dentro daquela estrutura daquela conversa, né? Então, assim, as reações dele foi muito, muito madura, porque ele também tem filho, né? Um gestor. Ele falou que entendia muito bem essa questão de eu estar dividida ali entre né, os deploys, no caso, né, de sistema, eles começam 7h30 da noite, 8 horas. Minhas filhas chegam da escola às 5 horas. Então, já é um pouco difícil, né? Então, banho, janta, são os cuidados ali, né, com as crianças e ainda trabalhar com elas querendo se divertir. E minha atenção, né? Ficou o dia inteiro na escola, integral, ambas, e aí elas vão querer minha atenção, eu já não posso porque eu ainda continuo a trabalhar. Já trabalhei o dia inteiro e elas não entendem, mas aí você vai ficar trabalhando de noite? Sim, e às vezes eu for até 10, 11 horas da noite, dependendo do deploy ali, que às vezes tem aqueles que são de mais complexos, né? E aí eu preciso de um DevOps, de um DBA ali pra me ajudar, porque nem tudo eu entendo, e é natural que eu não entenda, porque não é meu mundo, né? Então, assim, eu tento quebrar barreiras, mas ainda assim é algo bem difícil para mim. Então, eu tenho estudado muito para poder entender, e ainda assim eu sinto que eu estou muito aquém do que eles precisam como profissional. Então, esse também é um desconforto muito grande. Acho que estou numa cadeira que não é para mim, né? Então, assim, estou ocupando uma cadeira para mim. Ah, mas você então está reclamando de ganhar dinheiro numa posição que não é para você? Ah, vai ficando aí até a hora que der. Não é bem isso que eu quero, que vocês imaginam. Se um dia uma outra empresa me chamar para uma entrevista, ou até essa que eu estou, foram me avaliar pelos feitos, que feitos que eu tive nesses 6 meses, né? Os próximos 6 meses depois da avaliação? Nenhum. Então, se eu não tive nenhum feito, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo por mim? Então, um dos motivos de eu ter contratado o curso de estratégia de negócio é justamente esse, para que eu possa evoluir ali individualmente, sabendo que onde eu estou eu não consigo evoluir. Ah, mas só estudar. Acho que esse argumento só estudar também não me serve. Por quê? Porque você só estuda e aderência e aplicação disso na prática. Ah, mas vai lá, entra no servidor e faz isso. Não é a mesma coisa de você entrar no servidor da empresa e sair aplicando o que você viu na salinha de cursinho. Não é assim que funciona. Você tem que ter uma cautela muito grande, até mesmo se você vai em QA, um ambiente de teste, você tem que tomar um cuidado. Você está trabalhando numa base ali que você pode alterar e pode afetar teste de usuário, né? Então tem que tomar um certo cuidado com isso. Então, assim, eu expliquei ali o desalinhamento, né, entre o meu perfil do cargo e as competências reais que eu tenho para aquilo, né. E aí ele realmente falou, e foi as competências que me levaram a esse cargo, né. Então, mas foi assim, uma decisão precipitada da parte deles. Por que eu digo isso, precipitada? Porque a gente estava fazendo um projeto, e esse projeto, assim, eu entendo que ele fluiu bem. Se ele deu certo ou não, eu não sei, porque eu acabei saindo no meio do caminho. Mas ele fluiu bem, ele foi bem aplicado, ele já está em produção hoje, né? E boa parte dele foi. Eu tive acompanhando até certo ponto, acho que diria que está uns 70%. E esse projeto entrou no ar e funciona. Agora estão tratando a segunda parte eu estou zero, não sei do que é, de fazer levantamento de requisitos funcionais, requisitos técnicos, requisitos funcionais,
entender ali onde é que tem gap, onde é que tem risco, onde é que tem regras de compliance, enfim. Fazer tudo isso eu fiz com a equipe e a gente tentou paralelizar isso junto ao sistema de integração para atender a empresa como um todo ali, que é esse banco que eu trabalho, né? Então, assim, aí falei também da jornada, né? Até comentei com vocês que as sextas-feiras e os sábados, enfim, e o impacto que estava tendo na minha saúde e no meu emocional. Por quê? Porque eu já, assim, já acordo não querendo ir, já acordo, putz, o que eu vou fazer lá? É motivo para agir, né? Motivação eu já não tenho mais, né? E foi isso que eu expliquei para ele, já é muito desmotivador, porque eu não me acho, eu não me encontro, eu não sei o que eu tenho que fazer aqui, e eu precisaria de uma ajuda para poder entender um pouco melhor isso. E essa falta de onboarding, do shadowing, para eu tentar melhorar meu desempenho. Ah, mas não teve onboard? Assim, teve uma passagem de conhecimento bem para essa posição, tá? Bem superficial. Então, assim, você fazer deploy de sistemas, script rollback, essas coisas todas, você fazer em uma reunião e aí depois você ouvir, não, mas você vai pegando com o tempo. Que tempo? Que tempo que é esse? Na hora que o bicho tá pegando? Então, isso foi uma certa reclamação da minha parte, né? Aí, voltando aqui pro roteiro, né? De novo, foi uma conversa muito clara, muito madura, foram entre duas pessoas ali. Eu acho que me preparei muito para essa conversa, isso que é muito importante ressaltar aqui, deixar muito claro que eu tive tempo para isso, para dizer todos os pontos ali. Eu expliquei aonde eu, como profissional, consigo agregar valor, que como eu falei, eu estava naquele outro projeto a gente implantou. Ah, mas foi você sozinha? Óbvio que não, né? O banco ele é grande, o banco ele requer ali cabeças pensantes, não é só uma pessoa, mas assim, a organização, os fluxos, a esteira que você coloca até chegar à implantação e os testes deram certo, né? Mas isso tem um início. Não começa do nada, eu acho que vamos por aqui. Não. Isso é muito bem desenhado, né? Quais são as prioridades, qual é o problema que a gente vai resolver, qual o sistema que a gente vai adotar para resolver isso. E como é que a gente vai organizar isso a ponto de colocar isso no ar e isso realmente ser uma solução para que o usuário ali, que é o consumidor da ferramenta, consiga fazer isso de uma maneira que ele também evolua a ponto de ter os serviços do banco funcionais, né? Então tem várias regras que são colocadas. Então é esse o meu trabalho, é olhar para isso e alertar como a gente pode fazer, né? Como a gente pode construir e quais são os possíveis empecilhos que a gente vai encontrar pela frente ali. Né? Isso falando em negócio, né? E a gente sempre tem uma pessoa técnica, uma pessoa mais realmente de DevOps, uma pessoa realmente de qualidade, de QA, para nos ajudar com isso, para ajudar nessa visão mais técnica também. Então, assim, né, ao explicar tudo isso para ele reagiu muito bem, o gestor, né, ele reconhece que é realmente o ponto onde você agrega valor, é esse perfil realmente de negócio. A gente conseguiu realmente entender o que a gente precisa atacar primeiro, qual que é o peso desse trabalho que eu faço e aonde eu faço, como eu faço, para a equipe de tecnologia olhar e falar, realmente, se a gente atacar aqui, a gente vai ter um peso muito grande, a gente pode dividir esse peso e entregar isso com muito mais valor. Expliquei, né, que eu não tenho esse perfil muito técnico, e eu falei isso de uma forma muito respeitosa e firme, que é como eu estou trazendo aqui para vocês, e eu destaquei as opções, né, porque assim, à medida que você fala isso, isso retorna para você. Então, retorna como? Tá, você não quer, então o que você quer daqui para frente? E aí eu fui bem clara, eu falei, olha, o que eu quero daqui para frente? Acho que a gente tem duas opções aqui para você seguir, e essa conversa ela serve para isso, né? Uma é você fazer a minha recolocação na minha antiga área, né? Caso ainda tenha espaço para essa questão de análise de negócio, eu sei que tem, só que não é porque eu sei que tem que ele tem que fazer, né? E a segunda é o encerramento desse ciclo, né? Acho que eu não preciso chegar até o fim dos 3 meses de below para vocês perceberem, realmente ela não dá conta. Não, acho que isso pode ser feito agora, não preciso, né, sofrer a conta gotas, né? Eu acho que isso não precisa esperar 3 meses. Ah, mas você não quer reverter o cenário? Gente, 3 meses. Como é que a gente resolve um débito técnico desse tamanho de conhecimento em 3 meses? Entendeu? Eu acho que o que me falta mesmo é uma experiência robusta ali de técnica, né? Então, eu estou ainda na posição, consigo suprir alguns estágios? Consigo, porque tem a questão de entender do negócio e tal. Não como um todo, mas eu ainda assim entendo. Então, é um pouco disso. Acho que esse foi, eu acho que, um dos fatores ali da nossa conversa, né? Tá, você trouxe problema para mim. Em vez de, né, do gestor trazer uma solução, não. É você que acaba também tendo que trazer a solução, porque eu já imaginava que ele ia fazer essa pergunta. Tá, mas então o que você quer para você, né? Então, por isso que eu falei, acho que é muito importante a gente se preparar, ter esse preparo
para que a gente saiba como reagir nesse tipo de questionamento. Então, são duas opções. Ah, tem uma terceira? Não pensei em uma terceira, deixei aberto para que ele sinta-se livre, até mesmo para a questão de uma demissão. Por quê? Porque essa conversa servia para isso. Ah, mas se eu desligar, você vai ficar surpresa? Não, porque serviu para isso essa conversa, né? Ah, mas é ruim ficar sem dinheiro? Lógico que é. É péssimo, só que eu não tô focando nisso. Acho que eu tô focando em mim, na minha carreira. Eu sei o quanto eu tenho valor no profissional que eu sou, fazendo o que eu sei fazer, só que eu tô encaixada no lugar errado, entendeu? Então, acho que eu consigo me propor a fazer outras coisas nessa empresa ou em outra. Acho que sendo analista de negócios, você não precisa realmente saber detalhes de um processo ali, de apertar o botão. Você precisa entender do negócio, como você vai solucionar problemas, como você vai paralisar a solução desses processos em um sistema, né? Acho que isso que é muito importante para mim. Mas assim, o que é importante enfatizar aqui? Ele reagiu de uma forma sensata, ele reconheceu os pontos trazidos, que é muito importante, né? Não é aquela coisa, ah, não, problema dela, ela que lute. Não, acho que ele é uma pessoa bem compreensiva com relação a isso, acho que ele foi muito compreensivo. E assim, eu acho que teve esse acolhimento da parte dele, não digo que ele foi carinhoso, eu digo que ele foi muito compreensível com o que estava acontecendo ali, porque nem eu falei, eu tô colocando aqui da mesma maneira como eu coloquei para ele, lógico, abrindo um pouco mais aqui em detalhes para vocês, né, inclusive gravando um vídeo sobre isso. Então ficou bem claro ali que eu não tenho esse perfil e que eu precisaria de um onboard adequado. Vou dar um exemplo de um onboard para vocês. Eu precisei entrar num teste de um sistema que vai ser migrado de um país para o outro. E quando eu fui tentar fazer isso com uma pessoa ali, uma espécie de shadowing, não são muitos, mas eu pedi, né, para acontecer, eu não tinha acesso a nada. Ah, mas você não pediu? Eu não sabia que tinha que pedir. Então, se teve um board, falhou um board. Então assim, que onboard foi esse? Não sei, né? Aí enfim, parei na semana seguinte para ligar para suporte, para pedir acesso, enfim. Não teve onboard, né? Acho que por aí já mostra. Acho que quando você está entrando num cargo, numa empresa, o pessoal providencia acesso, providencia tudo. Ah, mas é porque tem muita coisa, é muito burocrático fazer tudo isso. Mais uma vez, mostra aí a falta de preparo. Ah, mas por que você não prepara, então, esse manual? Realmente, eu devia ter feito isso, né? Só que agora, na altura do campeonato que eu tô, com tantas outras coisas, eu já nem sei quantos acessos, quantos formulários já preenchi para que eu tenha acesso ao sistema, enfim, permissões, que perfis que eu tenho que usar para banco de dados. Já percorri tanto, quebrei tanta cabeça que se eu for montar um, vou montar um de trás para frente, frente para trás, do meio pro lado e vai dar tudo errado. Para quem olhar e falar assim, nossa, mas que coisa mal feita. Sim, porque também não tive isso, tive que ir lá galgando, né? Então, assim, de novo, acho que a importância de se preparar para uma conversa, sabe? E a maturidade de expor a realidade sem medo, mas de uma maneira muito objetiva, com respeito, né? Eu não, no momento nenhum critiquei pessoas, acho que nem mesmo o meu gestor. Tem um ponto muito importante que ainda vou falar que foi da avaliação aqui. Se eu esquecer, eu volto né, para explicar depois. Então, assim, acho que encerrar ciclos, né, é muito importante. Como eu encerrei o ciclo que eu estava na área de negócio, achando que vindo para a área mais técnica ia ser importante, ia ser bom para a minha evolução. Mas eu tô vendo que não é, tá? Mais me frustrando do que me colocando num modo de avanço de carreira, né? Deixa eu ver o que mais aqui sim, sobre o feedback ruim, sim. Agora acho que é um ponto muito importante falar sobre isso. Quando eu falei sobre o feedback que ele me trouxe que foi ruim, ele reconhece que foi ruim, o que é importante aqui, né? O que eu falei? Não falei da avaliação dele, né? Eu falei de como é percebida essa avaliação, né? Tanto do lado dele quanto do meu, né? Então, assim, ela é muito subjetiva, não existem critérios muito claros, né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, acho que para você distanciar um pouco e você evitar esse tipo de conflito, eles poderiam colocar, né? A gente está com um desafio agora de 4 vezes por semana no escritório. Então, acho que isso aí podia ser um ponto muito importante dele colocar, né? Tá cumprindo? Não tá cumprindo? Não, simplesmente você não está on it por algum motivo. Ah, que motivo é esse? É subjetivo. Ah, porque você atrasou 10 minutos para a reunião. Tá bom, isso também é quantitativo. Só que isso demonstra muito pouco do resultado agregado ali.
Eu acho que quando a gente está com essa meta de manter as pessoas fazendo um fluxo de logística de 2 horas e meia da sua casa até o escritório por conta de simplesmente um capricho, né, de presencial, eu acho que, pelo menos, eu vejo isso como uma contabilização muito maior mesmo, porque são 16 vezes no mês. Então, não, simplesmente é considerado a questão de, você chega 5 minutos atrasado numa reunião, não foi o meu caso, mas assim, eu vi isso acontecer com outras pessoas, né. Então, eu acho que a avaliação ela é muito subjetiva, parece, eu até comentei, né, parece que é feita do coração, e a avaliação de um funcionário de uma empresa não deve ser baseada nisso. Ela deve ser baseada em critérios preferencialmente qualitativos, né, que mostra ali, putz, onde tem que melhorar, tá? Tem que chegar, então, pontualmente na reunião? Sim, no meu caso, eu tenho o nome Viviane, então eu sou sempre a última na chamada. Às vezes fazem de trás para frente, mas é raríssimo. Se eu também não tiver, eu posso entrar depois, eu posso falar depois. Então acho que isso não seria um problema, entendeu? Acho que vamos desviar ali os obstáculos mais inúteis, né? Então, assim, acho que a avaliação é muito subjetiva, não é muito clara, ela não tem critérios claros, enfim, é tirada do coração. Eu acho que eu não gostei dela hoje, porque, sei lá, nenhum motivo muito específico. Então, é uma mistura que eu vejo de, sei lá, de sensações ali, de momentos com um profissional que não é muito realmente ligado ao trabalho, a avaliação. Eu ouvi muito isso, né? De coisa, eu não ouvi muito coisas que eu tinha feito ou entregue, né? Era mais sobre, parece que não tá perdida. Óbvio que eu tô, tá. Se eu não tô mais, não sei nem como, né? Preciso de uma bússola. Então, assim, foi esse tipo de coisa que eu vi. Então, eu sempre reforçava, sim, eu tô, né? Então, eu sempre reforcei muito isso, que eu tava, assim, muito perdida, que pra mim as coisas não são muito claras, enfim, que eu teve muitos alinhamentos, isso desde o começo. Pra chegar na avaliação e falar, você tá meio perdida. Então, assim, você perdeu seu tempo fazendo a avaliação, né? Por isso que eu falo, ela foi muito subjetiva. Os pilares, os princípios pra mim, são muito subjetivos, né? Mas como é que eu faço para trazer isso para quantitativo, uma coisa mais tácida, né? Eu acho que eles deveriam olhar para isso. A qualquer jornada que a pessoa tem dailies, então ela tem que estar nas dailies. Então eu acho que eu vou colocar isso como algo quantitativo. Você é aderente, você cumpre a questão de estar vindo às 16 vezes no mês, você faz os cursos que são obrigatórios. Traz para isso, porque isso vai doer menos na gente, vai mexer muito menos com o nosso psicológico, porque parece que eu sou nada, né? Quando você fala, você atrasou 10 minutos. Tá, mas eu atrasei 10 minutos que saí de uma reunião, não tive tempo nem de ir no banheiro, nem de encher uma garrafa d'água. Já tenho que sentar aqui e ficar meia hora explicando meu dia, sabe? Então, assim, é uma flexibilidade muito ruim, tanto fora quanto dentro de uma avaliação, né? Bom, é isso, acho que de novo, né? Eu não tive muito medo ali, acho que de conversar com ele, escalei o assunto ali com ele, e isso foi muito importante para mim, né? Como profissional ali expor. Então, assim, eu acho que isso mostra, né? Pelo menos para mim, para ele, eu não sei, né? Eu até falei para ele, vamos marcar um outro one-on-one para mais tempo, né? Isso foi semana passada, não precisa fazer um one-on-one agora, né? Exatamente. Daqui uma semana, acho que os dois têm que fazer uma digestão sobre esse assunto, né? Eu entendo que para ele é um pouco difícil também. O chefe dele veio falar comigo depois, né? Que ele entendeu também que realmente foi feito um onboard muito fraco, uma ausência muito grande ali de uma passagem de conhecimento, enfim. Ele veio falar comigo, ele também não é daqui da minha cidade, ele falou que ia falar, acabou não falando. E também tá tudo bem. Daí eu falei, eu sei da sua agenda, é bem difícil, bem corrida, não tá sempre. Eu fico no estado de São Paulo, escritório aqui no estado de São Paulo, mas eu entendo, quando você tiver um tempo, a gente marca, né, online, porque a gente só sabe fazer reunião online hoje. E é isso, gente. Eu acho que essa experiência me mostrou que ter clareza, maturidade e, e coragem para conversar com a liderança, ela pode gerar aí resultados positivos, né? Eu ainda não tô 100% bem, assim, para dizer, nossa, agora vai. Não, não tô, não. No meu caso, a gestão, ela reconheceu ali os pontos e abriu espaço para esse diálogo. Acho que ele percebeu que eu não sou uma pessoa que vai atacar, não sou inimiga dele. Então, isso foi bem... Pra mim foi bom. Não sei se pra ele isso foi só um cenário, encenação na hora, mas pareceu que ele ficou confortável. Mas mesmo que a decisão dele seja encerrar
o meu ciclo, isso, como eu disse, é parte do meu amadurecimento profissional. Eu sei que eu não vou ficar, vai demorar para arranjar emprego. Sim, acho que não é uma questão isolada minha. Acho que para muitas pessoas é assim. Tem gente que fica menos, tem gente que fica mais, tá tudo bem. Né? Acho que o importante é eu não achar que eu sou ruim no que eu estou fazendo, no que eu fiz. Acho que é eu encontrar a minha melhor versão para amanhã e assim sucessivamente, né? E esse curso que eu tô fazendo é excelente. Nossa, eu tinha um exercício para fazer, né? E eu fiz esse exercício baseado na teoria, né, do curso. Eu falei, vou fazer aqui. E assim, o exercício, gente, o curso, ele traz vários cases de negócios, centenas de enfim, cenários de mercado, né? Traz sobre indústria farmacêutica, enfim, automobilística, e mesmo assim eu fui capaz de resolver dentro do gabarito do professor. Quando eu olhei a minha resposta, eu falei, gente, eu não acredito, eu acertei. Ou seja, eu volto a dizer, eu não sou um profissional que estou desalinhado ou em desacordo com o mercado, mas pelo contrário, eu acho que isso mostra que eu não só entendi a teoria, como eu consigo aplicar também a prática do meu conhecimento dentro do exercício que está totalmente fora hoje o escopo da realidade dessa empresa que eu tô, que é um banco de gestão de fundos. O exercício que eu fiz é sobre uma obra, sobre um empreendimento civil. Né? Então, assim, são coisas diferentes, mas que você usando técnica, frameworks, você consegue aplicar. Então, assim, de novo, se aí a decisão deles foi encerrar meu ciclo, tá tudo bem, vamos seguir em paz, eu acho que isso é importante pra mim, acho que eu vou conseguir descansar minha cabeça, isso que é muito importante. E espero que isso inspire vocês a terem conversas também francas, construtivas nas empresas de vocês. Acho que não fuja disso. A gente treme, a gente gagueja, a gente soa, a gente pode vir até passar mal antes ou depois da conversa, mas acho que é muito importante ter esse tipo de conversa, acho que para nós, né? Não é só para a gestão, né? Acho que é muito importante você ter esse momento de eu quero falar o que está acontecendo, porque está acontecendo alguma coisa, estou desconfortável com alguma coisa. E eu falei, isso não é o resultado final, né? Talvez eu traga mais vídeos aqui para vocês falando o que aconteceu comigo, né? Eu ainda acho que talvez, minha opinião, o melhor cenário seria talvez esse desligamento, para que eu pudesse descansar e eu voltar a trabalhar ou buscar outras coisas que realmente me façam feliz, como é trazer esses relatos aqui, gravar esse vídeo para você. E é isso, né, que eu queria trazer pra vocês. Esse é o conteúdo de hoje. Aí deixa o comentário de vocês, me digam, né, como é que foi a conversa lá daí. Vocês, com o gestor de vocês, foi boa, se não foi. Se não foi boa, também tá tudo bem. Espero que muitos de vocês consigam seguir em frente com isso. Acho que a vida é isso, o amadurecimento é isso. A gente não fica limitado a um único local na vida trabalhando, nem a viver. Enfim, a gente não tem raízes, né? Ali, por mais que a gente tem que cuidar delas. Se elas são boas, vamos cuidar delas. Se não, vamos tentar modificar isso para que algo seja melhor, né? Então, para quem tá vivendo algo parecido, coloca, né? Explica aqui para mim como é que foi para você, como é que você lidou com isso, porque aparentemente, como eu disse, o resultado final foi bom, mas a gente não sabe, né? Então eu trago aqui cenas dos próximos capítulos, conforme eu evoluir nessa conversa, e vou falar também desse curso em breve para vocês aí, como é que eu tô me saindo, quais são as minhas percepções, e é isso, gente. Até o próximo vídeo. Muito obrigada por ficar aqui até o final.